Então, novamente, bom dia a todos, pessoal. Nós vamos começar a falar hoje a respeito de regra de 3 simples. E para começar, eu queria remeter a vocês que quando estivermos falando de regra de 3 simples, com certeza estaremos envolvendo nas situações grandezas, tá? A gente vai identificar o que são essas grandezas, o que são grandezas de verdade, e como elas têm ou podem ter relações de proporcionalidade. Para daí, então, aplicarmos a regra de 3, certo? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente compreender melhor. Qualquer dúvida, pessoal, me interrompe rapidinho que eu falo a respeito da dúvida de vocês. Vejam só, como calcular a regra de 3 simples, gente? Ó, primeiro de tudo, nós devemos identificar e encontrar o problema. Identificar, vamos dizer assim, vamos ler o problema e identificar o que ele quer que a gente encontre. O que ele quer que a gente resolva, tá? A partir daí, nós organizamos a regra de 3 em 3 passos. Primeiro passo, nós organizamos as grandezas em 2 colunas. Lembrando que, se estamos falando de regra de 3 simples, normalmente trataremos de 2 grandezas, tá? Envolvidas na situação. Se for mais de 2 grandezas, 2, 3, 4, 5, aí nós iremos trabalhar com regra de 3 composta, que a gente vai ver semana que vem. Mas vamos ainda em regra de 3 simples. Por que regra de 3, gente? Ó, vocês vão ver que nós iremos conhecer 3 valores e irá nos remeter a encontrar o valor do quarto. Então, é quando a gente conhece 3 valores e queremos encontrar o quarto valor. Por isso que se chama regra de 3 simples. Vejamos. As 2 grandezas organizadas em colunas. O segundo passo é identificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. A gente vai falar sobre isso. O terceiro passo é aplicar o que a gente chama da multiplicação em cruz, certo? E a gente vai ver o que é. Essa aplicação, gente, ó, essa aplicação da multiplicação em cruz irá resolver o problema. E aí a gente encontra a solução de determinado problema. Vamos lá, começar. Falando a respeito dessas grandezas, né? Para entendermos como executar a regra de 3, nós precisamos conhecer o conceito de grandeza diretamente e inversamente proporcional. Primeiro de tudo, o que é grandeza? Grandeza é tudo que possa ser medido ou contado. Tá, pessoal? Então, vamos nos remeter aqui a uma série de grandezas. Por exemplo, velocidade pode ser medida, é uma grandeza. Tempo, distância, altura, comprimento, largura, tudo isso são grandezas. É tudo que pode ser medido ou contado. Medida de massa, medida de peso, medida de aceleração, para a gente relembrar aí um pouco da segunda lei de Newton, né? Força igual a massa vezes aceleração. Tudo isso são grandezas. Força é uma grandeza, massa é outra grandeza, aceleração é outra grandeza. Por quê? Podem ser medidas ou têm valores quantitativos, né? Valores numéricos quantitativos. Quando é que essas grandezas, quando elas são relacionadas, quando é que elas são diretamente proporcionais? Ó? Elas são diretamente proporcionais quando uma aumenta, a outra também aumenta, de forma proporcional. Vamos supor o seguinte, numa construção civil, por exemplo, eu sei que para construir uma casa, vou dar um exemplo, tá, gente? Eu sei que para construir uma casa, eu necessito de 5.000 tijolos. Então, se eu quero construir 2 casas, eu vou ter que aumentar a quantidade de tijolos para 10.000. 3 casas,
15 mil tijolos. 4 casas, 20 mil tijolos. E assim vai. Percebam que, quando eu aumento a quantidade de casas, eu aumento a quantidade de tijolos. Quais são as grandezas? Casas e tijolos. Tá bom? Elas são diretamente proporcionais, porque quando eu aumento a quantidade de casas, eu aumento a quantidade de tijolos. Então, são grandezas diretamente proporcionais. E quando as grandezas são inversamente proporcionais? Inversamente. Vamos dar um exemplo? Elas serão inversamente proporcionais, gente, quando uma aumentar, a outra diminuir de forma proporcional. Então, se eu duplico uma coisa, eu divido a outra por 2. Se eu triplico uma coisa, eu divido a outra grandeza por 3. E assim vai. Vamos dar um exemplo aqui? Velocidade e tempo. Eu acho que vocês já notaram, quando estão dentro de um carro, e o motorista diz, pessoal, eu vou aumentar aqui a velocidade para a gente chegar mais rápido. O que ele está dizendo, na verdade, com isso? Que quando ele aumenta, ele vai aumentar a velocidade para reduzir o tempo de percurso. Então, vejo que quais são as grandezas envolvidas? Velocidade e tempo. Velocidade é uma grandeza e tempo é outra grandeza. Quando ele aumenta a velocidade, ele diminui o tempo. Então, a gente está tratando aí de duas grandezas que são inversamente proporcionais, tá? Velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Diagnosticar grandezas como diretamente ou inversamente proporcionais, isso é feito, gente, por quem está resolvendo o problema, a situação, e essa análise é feita de forma lógica, tá? Através, claro, de situações do cotidiano. Vamos falar um pouco mais sobre proporção direta. Sabemos que uma proporção é direta quando, tendo duas grandezas, verificamos que, aumentando uma grandeza, a outra também aumentará. Diminuindo uma grandeza, a outra também diminuirá. Então, a gente tem aí uma proporção direta. Ou dizemos que as grandezas são diretamente proporcionais quando isso acontece. Vamos dar alguns exemplos. Velocidade média e distância percorrida. Se a gente mantém, gente, uma velocidade, tá? E a partir dessa velocidade, nós descrevemos determinada distância. Se a gente aumenta a velocidade, nós passamos a percorrer uma distância maior, tá? Mantendo-se, é claro, a mesma contagem de tempo. Vamos subir, tá? Um exemplo. Num período de 1 hora, tá? Se no período de 1 hora eu viajo a uma velocidade de 60 km por hora, certo? Em 1 hora eu teria percorrido o quê? 60 km. Porém, se na mesma hora eu aumento a minha velocidade para 80 km por hora, o que é que acontece? Em 1 hora eu teria percorrido 80 km. Então eu tenho aí que velocidade e distância são duas grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento a velocidade, eu aumento a distância que eu percorri. Certo? Se eu aumento a velocidade, eu aumento a distância que eu percorri. Ok? Área e preço de terreno. Óbvio, quanto maior a área do terreno, maior é o seu preço. Certo? Grandezas, área e preço. São grandezas diretamente proporcionais. A altura de um objeto e o comprimento da sombra projetada por ele. Então, se eu aumento a altura do objeto, eu aumento o comprimento da sombra que ele projeta. Certo? Quanto mais alto o objeto, maior será a sombra projetada. Então, são grandezas, exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Proporção inversa agora. Grandezas que são inversamente proporcionais. Gente,
Quando uma proporção é inversa, a gente verifica que acontece o seguinte na relação entre duas grandezas. Quando uma aumenta, a outra diminui de maneira proporcional. Se uma diminui, a outra aumenta. Bom, são grandezas. Isso acontece quando temos grandezas inversamente proporcionais. Vamos dar alguns exemplos? Veja só. Agora eu vou tratar de velocidade média e de tempo de viagem. Velocidade e tempo, como até já havia falado, são grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Se eu aumento a velocidade, gente, com que eu estou realizando o percurso, eu diminuo o tempo para realizá-lo. Não é verdade? Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Se eu diminuo a velocidade, consequentemente, eu aumento o tempo para realizar aquele percurso. Isso é notório. Outro exemplo, número de torneiras de mesma vazão e tempo para encher um tanque. Quanto mais torneiras estiverem abertas, menor é o tempo para completar o tanque. E é verdade. Vamos dar um exemplo. Disse que eu tenho um conjunto de torneiras, tá? E que elas tenham acesso a um tanque, quando abertas. Se eu abro duas daquelas torneiras, eu consigo encher aquele tanque em determinado tempo. Porém, se eu abro 4 torneiras, aquele tempo que eu levo para encher o tanque, ele será reduzido, né? Se eu dupliquei a quantidade de torneiras abertas, com certeza meu tempo será dividido por 2. Se eu tripliquei o número de torneiras abertas, com certeza meu tempo será dividido por 3. Então a gente tem aí uma inversão de proporcionalidade, certo? São grandezas inversamente proporcionais. Existem várias situações de grandezas inversamente proporcionais e existem várias situações de grandezas diretamente proporcionais. Lembrando, é de atributo de quem está resolvendo a situação identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá. Começar a nossa regra de 3, certo? Regra de 3, pessoal, é o método de cálculo utilizado quando sabemos o valor de 3 grandezas para descobrirmos o valor de uma quarta grandeza. E é proporcional às 3 já conhecidas. Então, por isso o nome regra de 3, porque a gente conhece 3 valores e a gente quer descobrir o valor da quarta grandeza. Tá bom? Por isso o nome do nosso método de resolução é regra de 3. Vamos para o primeiro exemplo, gente, para a gente compreender melhor a respeito dessa situação. Um carro percorre 900 quilômetros em 6 horas. Quanto ele percorrerá em 8 horas se manter a mesma velocidade? Vejamos, ele consegue percorrer 900 quilômetros num período de 6 horas, tá bom? Se ele mantém a mesma velocidade padrão e ele, ao invés de durar 6 horas na pista, ele dura 8 horas. A pergunta é, essa distância aumentará ou diminuirá? Então veja que nós sabemos 3 grandezas, tá? Sabemos o tempo, 6 horas e 8 horas, e sabemos a distância de 900 km que está alinhada ao período de 6 horas. Então sabemos 3 valores e queremos descobrir o quarto valor. Qual é esse quarto valor? É a distância que ele percorre num período de 8 horas. Vou viajando durante 8 horas. Vamos lá. Resolução. Como eu havia dito para vocês, regra de 3. Primeiro, organizem as grandezas em 2 colunas. Como elas estão aqui, Esse é o meu primeiro passo. Vou pegar aqui uma anotação. Primeira grandeza, tempo.
Os valores estão aqui, ó. Segunda grandeza, distância. Os valores estão aí. Para um tempo de viagem de 6 horas, ele percorre uma distância de 900 quilômetros. Então, isso eu já sei de cara. Ok? A pergunta é, e para um tempo de 8 horas, quanto de distância ele irá percorrer? Se eu não sei esse valor dessa distância, eu chamo ele de x, certo? Chamo ele de uma letra, assim como a gente aprendeu em linguagem algébrica, né? Note que, nesse caso, colocamos setas para indicar a natureza da proporção. Ou seja, se ambas aumentam ou diminuem, são proporcionais. O que é o caso, gente? Se eu aumento o tempo que eu permaneço na estrada, com certeza a distância que eu irei percorrer será maior. Não é verdade? Se eu estou na estrada a uma determinada velocidade, tá? E viajo durante 6 horas, ele está dizendo que eu percorro 900 quilômetros. Se eu viajar 8 horas, com certeza eu irei percorrer uma distância maior. Então, estamos tratando aí de grandezas diretamente proporcionais. Segundo passo é isso, né? Identificar se as grandezas são diretamente proporcionais. Identificamos, elas são diretamente proporcionais. Organizamos os valores em frações. Ó, essa aqui, ó, do tempo. 6 sobre 8 igual a da distância. 90 sobre x. Está organizado. Agora o terceiro passo. Multiplicar, utilizar o atributo da multiplicação em cruz, né? Multiplicação em cruz. Então, o que a gente faz? Multiplica o numerador da primeira fração com o denominador da segunda fração. Dessa forma. Certo? 6 vezes x, aqui, ó, 6x, igual a 8 vezes 900. Multiplicação em cruz. Tá aqui, ó, 8 vezes 900. E a gente continua. 6 vezes x, tá aqui, 6x. 8 vezes 900, tá aqui, 7.200. O que a gente criou? Uma equação. 6x igual a 7.200. Como a gente já havia aprendido, resolver uma equação é encontrar o valor de sua incógnita. A incógnita aí é x. Eu quero descobrir o valor de x, certo? Que é o valor da distância percorrida quando ele permaneceu durante 8 horas viajando. Então vamos lá. Esse 6 está multiplicando x, ó. Deixa o x sozinho, então passa o 6 para o outro lado da equação. Quando o 6 passa para o outro lado, ele inverte a operação que ele estava realizando. Se ele estava multiplicando, ele passa a dividir. Então eu vou ter x igual a 7.200 dividido por 6. 7.200 dividido por 6, x igual a 1.200. Ou seja, nossa resposta é que durando 8 horas a viagem, ele irá percorrer 1.200 quilômetros. Então, ele percorre 1.200 quilômetros em 8 horas, né, de viagem. Percebo que, quando eu aumentei o tempo, eu aumentei a distância. Quando demorou 6 horas de percurso, ele descreveu 900 quilômetros. Quando o tempo foi de 8 horas de viagem, ele percorreu 1.200 quilômetros. Então, são grandezas diretamente proporcionais, tá? Onde eu apliquei a regra de 3? Aqui, ó, na multiplicação em cruz. Certo? Depois, claro, de organizados os valores em forma de fração. Tá, pessoal? Aqui foi a resolução de um exemplo
tratando de grandezas diretamente proporcionais. Vamos falar de um caso quando as grandezas são inversamente proporcionais? Vamos lá. Vamos lá. Inversamente proporcionais. Exemplo 2. Vejam só. Um automóvel com velocidade média de 90 km por hora percorre certo espaço durante 8 horas. Qual será o tempo necessário para percorrer o mesmo trajeto, o mesmo espaço, sendo que com a velocidade de 60 km por hora? O que está dizendo? Que para realizar um percurso, viajando a 90 km por hora, ele percorre esse trajeto em 8 horas. E demora 8 horas para percorrer esse trajeto. Aí a pergunta que ele faz é a seguinte: se ele diminuir a velocidade de 90 km por hora para 60 km por hora, o que irá acontecer com o tempo? Qual será o valor do tempo? Então, primeiro é necessário descobrir se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Gente, se eu diminuo a velocidade, o tempo será aumentado ou diminuído? Pode me dizer, me responda aí, alguém? Hein, galera? Alguém que esteja aí? Repita. Se a gente diminui a velocidade, o tempo é aumentado ou diminuído? Aumentado. É aumentado, né? Porque demora mais. Aumentado. Aquela questão que eu disse a vocês, né? Se o motorista diz, eu vou aumentar a velocidade para chegar mais rápido. Então, na verdade, ele está dizendo que vai aumentar a velocidade para diminuir o tempo de viagem. Porém, se ele diminui a velocidade, aí acontece o inverso. Ele aumentará o tempo para realizar o trajeto. Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Então, o que a gente faz nesse caso? Vejam só, deixa eu pegar aqui uma caneta, né? Vamos organizar a tabela em duas frações. A primeira fração é do tempo. Certo? Tempo. É essa aqui. Ó. A segunda fração é da velocidade. Certo? A segunda fração é da velocidade. Perceba uma coisa. Quando a velocidade foi de 90 km por hora, ele realizou o trajeto em 8 horas. Ok? A pergunta é, se a velocidade for de 60 km por hora, qual será o tempo? Chama esse tempo de x. Mas percebam que as setas, ó, a seta azul e a vermelha estão em sentidos opostos. Por quê? Porque estamos tratando de grandezas inversamente proporcionais. Quando isso acontece, gente, antes de realizarmos a multiplicação em cruz, nós devemos inverter uma das frações. Ou a gente inverte o 8 sobre x, ou a gente inverte o 90 sobre 60. Nunca devemos inverter as duas, tá? Nós só devemos inverter uma delas. A outra deixa como está. Professor, como é que eu vou saber qual a fração que eu devo inverter? Você que escolhe. Quem está resolvendo o problema é que deve escolher qual fração deve inverter. Aqui, eu escolhi inverter o 8 sobre x. Por que inverter a fração? É inverter a posição do numerador e do denominador, né? Vejam, o 8 foi para baixo e o x foi para cima. Eu fiz isso aqui, ó. Certo? Fiz isso aqui, ó. O 8 foi para baixo, como está aqui, ó. E o x foi para cima, como está aqui. Então, agora, quando eu faço isso, eu deixo tudo ok. X sobre 8 igual a 90 sobre 60. Repetindo, por que eu fiz isso? Porque as grandezas são inversamente proporcionais, tá? Temos que fazer isso. Agora sim, vamos resolver? X sobre 8 igual a 90 sobre 60. Vamos encontrar o valor de x.
aplicando a fórmula matemática, né? Vamos lá. O que a gente aplica? A multiplicação em cruz, certo? A gente aplica a multiplicação em cruz. X vezes 60 e 8 vezes 90. 60 vezes x, está aqui, ó. 60x igual a 8 vezes 90. Aqui, ó. Beleza? Vamos resolver. 60x igual a 8 vezes 90, 720. Então, 60x igual a 720. Então, nós temos o quê? Uma equação. Ah, pessoal, isso é uma equação. A gente já sabe como resolver uma equação, né? É encontrar o valor da incógnita. Para encontrar o valor da incógnita, eu devo isolá-la de um lado. Então, para isolar o x aqui, ó, eu tenho que sumir com esse 60. Esse 60 tem que ir para o outro lado. Quando ele muda o lado da igualdade, ele inverte a operação que ele estava realizando. Se ele estava multiplicando x, ele passa para o outro lado dividindo. Então, x será igual a 720 dividido por 60. 720 dividido por 60 é 12. Então, x é igual a 12. Resposta, ó, 12 horas. Então, quando ele reduziu a velocidade de 90 km por hora para 60 km por hora, ele aumentou o tempo que era de 8 horas para 12 horas. O tempo para realizar o mesmo trajeto, o mesmo percurso. Certo? Então, diminui-se a velocidade, aumenta-se o tempo. Grandezas inversamente proporcionais, tá? A gente resumir, só pode existir dois casos. Se as grandezas são diretamente proporcionais, basta fazermos a multiplicação em cruz direta. Aquela. A gente fez lá no primeiro exemplo, né? Vou pegar aqui o multiplicação em cruz. Esse por esse, esse por esse. E isso a gente faz de forma direta quando as grandezas forem diretamente proporcionais. Porém, segundo caso aqui, se as grandezas forem inversamente proporcionais, nós devemos, antes de multiplicar em forma de cruz, devemos inverter uma das frações. Tá bom? Foi o que a gente fez no último exemplo, né? Eu tinha 8 sobre x igual a 90 sobre 60. Só que se tratava de grandezas inversamente proporcionais. Aí o que é que eu faço? Inverto uma das frações. Eu escolhi inverter a primeira. O x foi para cima e o 8 foi para baixo. Aí agora sim, a gente pode fazer a multiplicação em cruz. Beleza? Não só tem esses dois casos. Ou as grandezas são diretamente proporcionais, ou as grandezas elas são inversamente proporcionais. Lembrando que diagnosticar as grandezas indiretamente ou inversamente proporcionais, isso é feito por quem está realizando o problema, realizando a solução do problema, tá? Isso é feito por nós. Claro, de forma lógica, a gente deve compreender se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, tá? Vamos lá. Vamos para o nosso primeiro exemplo. E eu queria que vocês prestassem bem atenção, que é o que vocês vão utilizar para resolver problemas cada vez mais densos, né? Com relação à compreensão. Vamos lá. Vejam só. Embalando alimentos doados para o programa Fome Zero, 4 voluntários gastaram 75 horas. Se fosse possível contar com 12 voluntários, trabalhando no mesmo ritmo daqueles 4, em quanto tempo o trabalho teria sido feito? Então, a gente tem uma situação clara que envolve duas grandezas, certo? Deixa eu pegar aqui o pincel para vocês verem. Duas grandezas, ó. O problema está identificado, tá? O que ele quer? Ele quer
saber quanto tempo ele vai levar para embalar todos os alimentos, tendo agora 12 voluntários. Então, o problema está identificado. Para resolver a regra de 3, primeiro passo é organizar os valores das grandezas em duas tabelas, né? São duas grandezas, ó, são duas tabelas. Voluntários e tempo. Quando eu tinha 4 voluntários, quando eles tinham 4 voluntários, eles conseguiram embalar tudo em 75 horas. Então, 4 está para 75. Quando eles tiverem 12 voluntários, aí a pergunta: em quanto tempo eles irão embalar tudo? Então, vamos lá. Organizando em frações, né? 4 sobre 12, certo? Igual a 75 sobre x. Antes de fazer a multiplicação em cruz, o que a gente deve fazer, que é o segundo passo da resolução, é identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Aí eu faço essa pergunta para vocês. Essas grandezas da quantidade de voluntários e de tempo são inversamente ou diretamente proporcionais? Repita de novo, professor. A quantidade de voluntários relacionada com a quantidade do tempo são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Como é que a gente sabe isso? É fazendo a seguinte pergunta. Como é que a gente sabe se elas vão ser diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos lá, fazer. Se eu aumento a quantidade de voluntários, gente, trabalhando, o tempo para embalar os alimentos será aumentado ou diminuído? Aumentado, porque sobra menos gente. Se eu aumento a quantidade de voluntários? Não. Eu confundi. Se eu aumento a quantidade de Diminui o voluntários, tempo. diminui-se o tempo. Então, elas são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Inversamente. Inversamente. Então, identificamos que são inversamente. Se são inversamente, isso aqui vai mudar, né? Uma das frações deve ser invertida. Tá bom? Por quê? Porque as grandezas são inversamente proporcionais. Certo? Vamos inverter uma das frações. Professor, como é que eu vou saber qual fração eu devo inverter? Escolha. Isso é uma escolha sua. Vamos lá inverter uma das duas? Vamos inverter essa, ó. O 4 sobre 12. Então, o 4 sobre 12, ó, vai virar o quê? 12 sobre 4. Inverti uma das frações. A outra continua normal. 75. Professor, Oi. aí qual o sentido da gente mudar para inversamente em relação a essas coisas? Tem como você explicar novamente? Porque é o seguinte, ó. Se eu deixar como está, eu estou dizendo que quando eu aumentar a quantidade de voluntários, eu vou aumentar o tempo. E não é verdade. Se eu aumentar a quantidade de voluntários, eu vou diminuir o tempo. Se eu fizer essa multiplicação aqui, como ela está, ó, 12 por 75 e 4 por x, ao final eu iria encontrar um valor de tempo maior que o de 75, o que não teria lógica. Então, para que a gente consiga resolver de forma correta, uma das frações deve ser invertida. De novo, por quê? Porque estamos tratando de duas grandezas, voluntários e tempo, que são inversamente proporcionais. Isso quer dizer, quando uma aumenta, ou seja, se eu aumentar a quantidade de voluntários, eu vou diminuir a quantidade do tempo. Eu vou diminuir o tempo. Tem mais gente para ajudar, então eu vou fazer isso. Eu vou fazer o mesmo trabalho em menos tempo. Certo? Vamos lá rapidinho, senão o tempo acaba. Então vamos lá. Multiplicação inclui 12 vezes x, 12x. Igual a 75 vezes 4. Certo? 12 vezes x, 12x.
75 vezes 4, 300. Passo 12 dividindo, ó, então x será igual a 300 dividido